Bom dia, amada igreja. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, que já está sendo derramada em nossas vidas. Ela não será derramada agora, mas a presença do Senhor já se encontra nesse lugar. E eu não tenho dúvidas que o Senhor já está falando conosco. Sim, irmã Marlúcia, é uma palavra necessária. E eu fico feliz porque, assim, será que essa palavra é a que Deus quer, né? Obrigado, porque é uma palavra necessária. Nós passamos por um tempo de festa, passamos por um momento de jejum, né, de busca intensa na presença do Senhor, aos que participaram por completo, aos que participaram por partes, mas nós participamos. Passamos por um período de festa que foi a Páscoa, um almoço, né, um café da manhã delicioso, uma celebração maravilhosa, momentos de alegria, mas a vida continua. E aquilo que o Senhor realmente colocou no meu coração, que tem colocado no meu coração, ela ecoa de uma palavra da irmã Marluce, na última vez que você pregou. E que dizia assim, ela soltou uma frase, e essa frase ela está comigo desde então. Não dê ouvidos àquelas pessoas que não te levam para um propósito. Não é isso? Mais ou menos isso? É, né? Mas a ideia é essa, não dê ouvidos para quem não vai te levar para o lugar que Deus quer que nós estejamos, ou que nós temos que fazer aquilo que é vontade do Senhor. Né, irmã Rosa? Bom te ver aqui. E essa palavra de hoje, ela vem nesse encontro também. Houve um chamado, o povo ouviu a voz dessa liderança e um propósito maior foi alcançado. Um propósito maior foi alcançado porque o povo deu a voz. E aquele objetivo tinha que acontecer. E eu não retiro uma palavra do que o pastor João falou aqui no momento daquele louvor, pastor. Deus, esse é o nosso Deus, quando você lê o Salmo 121. Exatamente isto. Não retiro uma palavra. Mas, naquilo que nós vamos pregar hoje, nós vamos ver uma característica de Deus, um atributo de Deus, que é um Deus de justiça. E eu espero que no final dessa ministração, a gente esteja, né, bem amparado, preparado para entender que Deus requer de nós algumas situações, alguns posicionamentos que são importantes para cada um de nós. E a minha palavra de hoje, ela vem com um tema, com uma direção, né, dentro também do propósito do nosso ano de Elias, um ano de decisão, que é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias de reconstruir. E algumas situações nossas nós precisaremos reconstruir, algumas situações nossas nós precisamos de construir, mas hoje eu quero falar um pouquinho, né, a base maior dentro do tempo de reconstruir. Algo que já existe, nós não estamos sem, mas nós precisamos gradativamente de reconstruir. E a pergunta é, será que eu preciso, será que tem alguma coisa na minha vida, no meu dia a dia, que eu preciso de reconstruir? Então já é um convite para que a gente, no decorrer da ministração, eu possa encontrar alguma coisa na minha vida, espera aí, eu preciso de reparar essa brecha. Eu estou fazendo um estudo naquilo que eu faço como síndico, dentro do livro de Neemias. Gente, está maravilhoso. Pensa num trem bonito. Porque o livro de Neemias é um livro de administração e é um livro de reconstrução, de construção e reconstrução. Então, eu quero convidar vocês a abrir. Nós vamos falar no capítulo 3 de Neemias. Como Deus age na administração, na engenharia, na construção. Isso tem me levado também a
a ministrar na vida de algumas pessoas que têm se aproximado de mim dentro do condomínio. Aí eu faço, olha, Deus fala assim dentro da engenharia, Deus fala assim dentro de uma administração. E é o que Deus tem feito na minha vida, e eu fico grato por isso. Eu não vou ler o texto todo, a princípio, eu vou só citar algumas coisas aqui, e durante a ministração nós vamos pontuando mais. Mas a base de toda a nossa conversa hoje, do nosso diálogo hoje, está em Neemias 3. Neemias 3. Vamos lá? Acharam? Ok. Elza, se você não precisa colocar Neemias 3, não. Você vai colocar para mim, por gentileza, 2 Crônicas 36, de 15 a 19, mas quando eu te pedir, tá? Já deixa no ponto aí que a gente vai usar esse texto. 2 Crônicas 36, 15, mas não coloca agora. O capítulo 3 de Neemias inicia dessa forma. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Hanael. Só pontuando, tá? Nós vamos falar sobre reconstrução. Durante todo o capítulo 3, por 38 vezes, o autor vai citar a palavra reparo. Então, a ênfase desse texto é reparar, é corrigir, é conserto. Por 6 vezes, o autor do texto vai falar sobre a palavra edificar. E dentro, do original da palavra, que é banar, edificar significa construir do zero. É um conserto, algo que já existe. 1 vai falar reparo, o versículo 4 fala reparo, o versículo 5, repararam. Ora no singular, ora no plural. Ora eu tenho que fazer, ora nós temos que fazer. Versículo 6, repararam. Versículo 10, 2 vezes. Versículo 11, versículo 12, e assim sucessivamente, até chegar ao final do texto, que é lá no versículo 32, que entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Ou seja, do início do texto ao final do texto, nós temos a palavra reparar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Tua presença nesse momento, Senhor. Toda essa situação que encontra o meu coração, esse temor, é por zelo, não é por medo, não é por nada de diferente, mas é por zelo à Tua palavra, sabendo que essa palavra ela não deixa de ser um chamado para que nós possamos reparar as brechas que existem nas nossas vidas. Em nome de Jesus, conforme já foi orado, fale aos nossos corações, traga à nossa mente aquilo que é necessário ser reparado, ou aquilo que será necessário ser edificado, construído do início, do zero. Mas fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A grande pergunta, a primeira pergunta é: por que nós precisamos reconstruir? E aqui, pastor João, eu não retiro, não retiro, mas nós temos um chamado para prestar muita atenção naquilo que Deus, esse Deus que nós lemos no Salmo 121, também vai falar aqui em 2 Crônicas 36, versículo 15. Aí eu vou fazer igual a Ia, vou colocar aqui, porque aqui fica maior a letra, fica mais fácil de eu ler. 2 Crônicas 36, verso 15, pastora. Obrigado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes, por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e ele tinha compaixão do lugar da sua habitação. Veja que Deus tem compaixão do ser humano, da sua criação, da sua pessoa, mas ele também tem zelo por aquilo que é construído, pelo local físico, por onde nós habitamos, por onde nós moramos, no local onde nós cultuamos.
e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra seu povo e já não houve remédio. Ele enviou contra ele o rei dos babilônios, que no santuário, uma fatalidade, né? Assim, uma situação muito difícil aconteceu. Matou os seus jovens à espada, não poupou rapazes, não poupou moças, não poupou os adultos, nem os velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os seus utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos quanto os grandes, juntamente com os tesouros do Senhor, do templo do Senhor, os do rei e dos seus oficiais. Versículo 19, os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Percebe que eu cito, não retiro nada do versículo 21, mas o meu convite agora é para a gente olhar para esse texto. Nós temos um Deus, que nós vamos tratar aqui no capítulo 3 de Neemias, sobre reconstrução, sobre reparo, sobre edificação, porque Deus, 146 anos atrás, Ele deu uma palavra e essa palavra se cumpriu. E por que essa palavra se cumpriu? E por que nós chegamos lá em Neemias 3, é necessário reparo? Por que se levanta, Deus levanta Neemias para olhar para Jerusalém, ver todo esse estrago por 140 anos. Não é um estrago que aconteceu ontem. Não foi igual está acontecendo agora no Irã, onde bombas estão caindo, daqui a poucos dias algumas coisas terão que ser reconstruídas. 140 anos se passaram. Aí Deus levanta Neemias para que essa cidade seja reconstruída. Mas o que o texto fala? Que o Senhor advertiu várias vezes. Lá no versículo 15 de Crônicas 36, o Senhor, o Deus de seus antepassados, advertiu-os várias vezes. Ou seja, Deus fala fácil, e Deus repete, e Deus continua falando, a cada ministração Deus fala, e às vezes nós não escutamos. Não fiquem bravos comigo, não fiquem bravos comigo. Quantas vezes o bispo fala assim, pessoal, irmãos, meio e frente. Tem gente que se aborrece porque o bispo fala isso. Sério, certo ou não? Ele não fala isso? E eu sei que o bispo está nos acompanhando aqui pelo áudio. É ou não é, bispo? Você não está aqui para poder responder. Mas por que ele fala isso todas as vezes? Porque nós ouvimos isso várias vezes e nós não correspondemos à palavra dele. Ele não deveria falar isso tantas vezes. Automaticamente, ao chegarmos, deveríamos já concentrar aonde fica fácil para o pregador. Ele não fala isso? Fica fácil para o pregador. Quinta-feira passada, eu estava aqui na tarde do refrigério, e nós estávamos um grupinho pequeno aqui. E a pastora Elza pregando, pastora? Só olhando para cá. Aquilo, eu falei assim, gente, o olhar facilita para ela do que ficar assim, ó, tum, tum, tum. Então, são palavras que nós ouvimos variadas vezes, só que a gente não dá ouvidos. E a gente não consegue chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Aí vem uma palavra de Deus e traz toda essa situação. O versículo 16, eles falam o seguinte, qual que era a resposta? Onde Deus falava, qual que era a resposta do povo para Deus? Eles zombaram dos mensageiros de Deus, eles desprezaram a palavra de Deus, eles expuseram os seus mensageiros ao ridículo. O que Deus poderia fazer? Se cumpriu a palavra dele. Nós temos um Deus perfeito, nós temos um Deus amoroso, nós temos um Deus que nós passamos agora pela Páscoa, que deu sua vida por nós. Agora nós somos pessoas ainda que precisa, e merecemos e necessitamos e carecemos da graça de Deus cada dia mais. Porque se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, nós estávamos no sal. Nós estávamos realmente em situação muito difícil.
Neemias 3, ele vai tratar dessa situação que aconteceu, onde os babilônios foram lá, derrubaram a cidade, destruir a cidade. Então, qual que é a razão que nós precisamos de reconstruir? É porque em algum momento das nossas vidas, trazendo para nós, nosso dia a dia, alguma coisa, alguma situação, nós talvez deixamos de ouvir, talvez nós deixamos de obedecer. Uma coisa é ouvir, outra coisa é executar, e a situação não foi tão agradável como nós gostaríamos e como nós buscamos que seja. Aí algumas coisas das nossas vidas se romperam, caíram. Então é preciso reconstruir. Aí vem uma outra pergunta: eu preciso de reconstruir? A pergunta primeira é: o que eu tenho que reconstruir? Aí nós somos convidados, eu fui convidado a pensar na minha vida. Hoje eu acordei às 4 horas da manhã, orei pelo bispo, pela viagem de todos, mandei uma mensagem para o bispo, para Samuel, mas algo da minha vida que eu preciso de voltar a construir, voltar a orar nas madrugadas. Então, o que cada um de vocês precisa de voltar, reconstruir, reparar, ou refazer, ou construir de novo, do zero? Porque uma coisa, nós temos que, e o texto é bem claro nisso, a quantidade de reparo é diferente da quantidade de edificar, porque ninguém de nós aqui está começando do zero. Nós já temos Cristo no coração, nós já temos a base sólida, nós já temos a palavra de Deus. Então aqui nós não vamos construir do zero. Ou seja, tem alguém aqui que está iniciando a fé, na fé cristã? Tem alguém que está começando, né? Eu não conhecia a filha, mas sua filha, mas não me lembrava dela. Eu perguntei: é visitante? Então não é visitante. Ou seja, ninguém de nós vamos começar do zero. Nós já temos uma base. É o que facilita. Na engenharia, algumas situações, quando a gente percebe uma fissura, aí os engenheiros falam assim: a fissura ela tem a largura de 1 milímetro a 2 milímetros. Só que essa fissura, ela não corrigida, a água vem e ela vai minando e vai passar por essa fissura. Eu aprendi a diferença de fissura para trinca. Aí não corrigiu a fissura, essa fissura vai se alargar e vai virar uma trinca. Se essa trinca não for consertada, ela vai virar uma rachadura. E uma rachadura, aí o engenheiro Falconetti sabe muito bem o que significa isso, né? Aliás, foi até o Falconetti que me ensinou a diferença de fissura para trinca e para rachadura. Então nós precisamos de reparar as fissuras. Talvez seja imperceptível, talvez seja uma coisinha fininha, não dá muita atenção. Talvez seja uma fissura que a própria tinta está ali mostrando: olha, tem uma fissura aqui, mas está coberta de tinta. Eu não dou tanta atenção, só que ela vai aumentando. Eu preciso de fazer isso? Eu preciso de pensar nisso? Sim, eu preciso. E o texto vai nos trazer aqui quais são as pessoas que foram chamadas e foram convidadas a reparar o muro, ou reparar a cidade de Jerusalém. E aqui eu quero convidar vocês, sim, agora a começar a ler. Capítulo 3, versículo 1 de Neemias. Nós já lemos: Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos. Olha que interessante. O líder espiritual, ele trabalha, não é? E na nossa igreja nós temos essa tranquilidade de ver o nosso líder, nosso pastor, nosso bispo Roberto. Ele não poucas vezes, aliás, ele trabalha mais do que todo mundo aqui, de forma individual. Me recordo uma vez que estava ao final do culto, o bispo pediu para a gente recolher as cadeiras, ficou o bispo Roberto, pastora Elza, pastor Kennedy, pastor Luiz, eu, e todo mundo desceu. Lembra que eu já falei isso uma vez? Eu falei: está errado isso. Está errado em partes. Nós temos que trabalhar, perfeito, mas a igreja também tem que colaborar. E desde então a igreja vem colaborando. Isso acontece, graças a Deus isso aconteceu. Quando é necessário, rapidamente as cadeiras são colocadas nos cantos para facilitar a limpeza. Já não pesa mais
poucas pessoas. Então o versículo 1 vai falar que a liderança espiritual, ela encabeça essa obra. No versículo 8, ao seu lado reparou Uziel, filho de Anarias, um dos ourives. No versículo 32, os ourives também, ele se repete que junto com os mercadores, ou seja, aquelas pessoas que já tinham uma estrutura de negócio, já eram pessoas provavelmente, talvez bem-sucedidas. Sabe o que eu acho interessante? Que lá, quando os babilônios invadiram a cidade de Jerusalém, levou muita gente, não levou? E ficaram durante 70 anos. Penso eu que alguns conseguiram fugir. Alguns conseguiram se esconder. Então levou assim uma boa quantidade de pessoas. Eu sei que os velhos não foram levados, mas boa parte ficaram, depois se reuniram, estavam aqui nesse local, e essa sociedade, ela cresceu, se reproduziu, e tinha pessoas aqui, tinha ourives, tinha sacerdotes, tinha trabalhadores, tinha mercadores. Então muitos foram, mas alguns ficaram, e o tempo fez com que eles continuassem nesse local. No versículo 9, 12 e 14, vão falar de governantes políticos. Versículo 9, junto a estes trabalhou Refaías, filho de maioral da metade... Opa, espera aí, se eu não errei. Vamos lá, versículo 9 não é, versículo 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Alões, maioral de outra meia parte de Jerusalém, suas filhas. Eu acho que eu fiz uma troca de texto aqui. Mas alguns governadores também, eles repararam o muro. Versículo 14. Eu acho que eu fiz alguma troca de texto aqui. Mas políticos e governadores também, os oficiais de distritos também fizeram parte do reparo do muro. O que me traz esse texto aqui quando fala de governo, aqueles que nos governam? Quando eles trabalham para o povo, há crescimento. Agora, quando o povo só trabalha para eles, há penalidade. Então, quando aqueles que nos governam, e por isso nós somos convidados a orar por eles, e por isso que à noite, lá no Varjão, eu vou dar continuidade nessa palavra. A consequência dessa situação, lá no Varjão, eu vou dar continuidade. A oração que o povo fez para aqueles que governaram, uma oração assim bem interessante. Então convido a vocês a estarem lá. Versículo 12, por isso que eu falei que eu errei. Ao lado dele reparou Salum, filho de Alões, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. O texto ele retrata que as mulheres também participaram dessa reconstrução. Ele e as suas filhas. O versículo 20. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zebai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliacibe, o sumo sacerdote. Há um destaque nesse texto que vai falar que o Baruque, filho de Abai, outra porção desde o ângulo, ele reparou com grande ardor. Em outro texto vai falar com grande zelo. Por isso que eu destaquei esse versículo aqui. Porque no meio daquela reconstrução, onde todos estavam trabalhando, Neemias, ele destaca, Deus ele destaca uma pessoa que ele fez o que ele estava fazendo com muito zelo, com muito ardor, com muita atenção. E eu me lembrei, Adilson, quando você chamou todos que trabalharam aqui, no Aviva, e você se emocionou. Você tinha a ideia daquela quantidade de pessoas, foi por isso que você se emocionou, penso eu. Quando você viu a quantidade de pessoas envolvidas num evento, ele se emocionou. E eu vejo essa questão aqui. Então, com muito zelo, com muito ardor, com muito amor, muitos fazem a obra de Deus. E há reconhecimento de Deus nisto.
Não tem sentido fazer só por fazer. Que bom que tem gente que faz por fazer, ainda faz. Mas quando se faz com amor, com zelo, há um destaque maior da parte de Deus, né? No momento daquela situação, na parte daquele que estava liderando aquela atividade. Agora, todos trabalharam? O texto também vai destacar. Teve uma turma que não trabalhou. Os orgulhosos, né? Os poderosos, os omissos, né? Os omissos. Eles não fizeram aquilo que deveria fazer. Onde está esse texto? Versículo 5. Ao lado deles repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. E esse senhor aqui está com letra minúscula. Esse senhor aqui é o que estava liderando, provavelmente Neemias. Só que os nobres de lá de Tecoa não vão participar. Os tecoitas participaram, o povo participou, mas os nobres não participaram. Olha que interessante. Por que não fizeram parte da reconstrução? Por que nesses 70 anos, né, de tempo que Deus deu para que o povo voltasse a Jerusalém, essas pessoas cresceram de alguma forma? De alguma coisa aconteceram que eles tornaram-se nobres. Mas eles não participaram. E Deus deixa isso registrado na sua palavra. Ou seja, eu preciso de reconstruir, eu preciso de pensar. Ah, mas eu sou um comerciante, eu sou um perfumista, né? Eu sou um empresário, eu sou um advogado, eu sou qualquer coisa. Precisa de reconstruir a obra de Deus? Precisa. Ah, eu sou mulher, preciso de reconstruir? Precisa. Precisa de estar no meio? Precisa. É necessário ajuda para reparar? Sim, todos. Ah, eu sou líder, eu preciso de alguma coisa? Precisa. Ah, eu sou sacerdote, eu sou líder, eu sou o bispo da igreja. Precisa? Precisa. Tanto é que ele fala, tem motivo de oração? Eu sempre tenho motivo de oração, não é assim que ele faz? Então, nesse momento hoje, dessa palavra, esse convite é para que cada um de nós olhemos para dentro de nós mesmos, procura aquilo que eu preciso de fazer, aquilo que eu preciso de reparar. Seja na minha vida pessoal, sim. Seja na igreja, sim. Daqui a pouquinho eu vou falar algo muito interessante, porque nós precisamos, como igreja, estarmos unidos. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. Mas por 26 vezes o texto vai falar um perto do outro, um na frente do outro, um junto do outro. Há uma junção de pessoas, um colaborando com o outro, para que essa obra seja edificada. Será que a gente consegue imaginar alguma coisa que ficou perdida no meio do caminho, que precisa de reparo? Que eu vou falar para vocês. O Falconete está aqui, é bom que você fala assim, está errado, pastor, está errado, ele faz assim, tá? Qual é o custo de reparo de uma fissura, Falconete? Vamos colocar 1. Qual o custo de reparo de uma trinca? Vamos colocar 2. Qual o custo de reparo de uma rachadura? Muito maior. E se essa rachadura acontece no momento emergencial? Ela custa no mínimo 5 vezes mais caro do que uma manutenção preventiva. Se aquilo que precisa ser reparado hoje, que está uma fissura, eu for lá e tratar, ela vai ter um custo pequenininho. Mas se eu deixar crescer, aquilo vai me custar muito caro. Não são poucas as famílias que estão se desfazendo hoje porque permitiram fissuras no seu dia a dia. Não são poucos os sonhos que são abandonados hoje porque permitiram, né, fissuras não tratadas, não reparadas, crescerem. Não são poucos os sonhos abandonados porque não cuidaram de pequenas coisas. Olha como uma pequena coisa é importante.
Uma vez que eu entendo que eu tenho algo a ser reparado, uma vez que eu entendo que eu preciso de reparar, ou eu preciso de fazer parte desta equipe de reparo, eu preciso de entender como que eu vou fazer isso, o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer. O texto vai nos ajudar também. Volto a dizer, a palavra edificar, ela repete por 6 vezes, a palavra reparar por 38 vezes. E o que é mais interessante é que muitas vezes o nosso problema não é a ausência de Cristo. Muitas vezes o nosso problema não é falta de fundação. A nossa fundação, lá do nosso prédio, é uma das mais resistentes de Taguatinga. É um prédio antigo, foi pensado para ter 20 andares, na época não pôde, então ele permaneceu em 10 andares, então a base dessa edificação é extremamente forte. Mas ela nunca deu tanto trabalho como está dando agora. O tempo foi passando. Então não é falta de base, é falta de manutenção, é falta do reparo, é falta do cuidado. Como que eu tenho que fazer isso? Como que eu tenho que fazer isso? Aí eu preciso de pensar lá no início, o que Deus fez, o que Deus pediu para a gente fazer, naquela época, para aquele povo, para que se fizesse, para que não acontecesse, aconteceu. O que eu preciso de fazer hoje? Reparar as fissuras, reparar o que está faltando. Como é que está a nossa vida de oração? Olha eu entrando aqui na história. Como é que está o meu dia a dia com o Senhor? Volto a falar, o pastor João nos convida sempre a trazer algo para anotar, não é isso, pastor? Anota. Ouviu a pregação? Anota. Ouviu uma palavra, ela acendeu, dê atenção a ela, porque Deus está falando contigo. Uma palavra. Eu não lembro o resto do texto, mas eu lembro daquela palavra. E Deus está falando comigo desde então. O bispo nos convida a orar muitas vezes. Muitas vezes nos chama para orar. Então, o que eu tenho que fazer? Orar, prestar atenção na palavra. Agora, eu quero fazer um convite. O pastor João fez o dele, o bispo faz o dele, eu quero fazer o meu. Muitos não estão aqui na igreja hoje. Então, você que está nos assistindo, quero te convidar a congregar. Está aqui no meio. Ajude a reparar o muro, né, que é necessário, porque nós estamos juntos, comunhão. Se não assim fosse necessário, Deus não colocaria um convite. Como é bom e agradável estarmos juntos como irmãos. Esse é o meu convite. Um anota, o outro ora, e nós estamos juntos aqui congregando. Me permite, João, fazer esse adendo, né? Esse complemento. Anota, ora, congregue. O que eu preciso de fazer para que essas brechas sejam reparadas? É não dar espaço para o inimigo. Não dê espaço para o inimigo. Não dê espaço para aquelas palavras que não vão te levar a um propósito. Nós estamos vivendo um tempo assim, extremamente estranho. Muitos se falam, né, que hoje nós estamos vivendo um tempo do maior número de informações possíveis, mas uma geração extremamente distante de Deus. Porque os ruídos do dia a dia nos afastam dos nossos propósitos. A distração hoje é um dos grandes motivos de pessoas não serem bem-sucedidas. A distração, rede social, pum, 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 passou 10 minutos, pum, 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 passou 1 hora. Poderíamos estudar mais, poderíamos ler mais, poderíamos congregar mais, poderíamos ministrar mais, evangelizar mais, entre outras coisas. Eu até fiz aqui uma observação, quero abrir um parênteses nessa palavra de hoje. E trazer para vocês algo que é muito sério. E está se tornando cada dia mais sério. Há um tempo atrás eu falei para vocês conhecem janela de Overton? Quem já ouviu falar nesse termo, janela de Overton? Te convido a pesquisarem.
Ninguém fala isso. E desde quando eu ouvi isso me chama muito a atenção. Janela de Overton, você traz um conceito que é absurdo, aí ele vai sendo colocado. Quer um exemplo? Divórcio. Podia ter divórcio? Não. Aí, gradativamente, hoje o divórcio é natural. Todo mundo, todos aceitam com naturalidade. Quer um outro absurdo, outro extremo? Aborto. Pode ter aborto? Não pode. Só que aqueles que têm poder da mídia, de manipulação, vai colocando isso como favorável. Hoje tem gente que está brigando para que haja, porque vê que isso é natural. Que um bebezinho de Ingrid, quantos meses tem a Bebel? Quanto tempo já? Quantas semanas? 18. Até 8 anos, o coração já nasce batendo o coração. Mas se bater o coração não é vida, porque não nasceu. Então pode tirar o feto. Há poucos dias atrás foi aprovado pelo Senado e não foi, na verdade não foi engavetado esse projeto, ele foi prorrogado. Tal da misoginia. Eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte sentido. Talvez hoje vocês estariam orando por mim, que eu estaria preso. Literalmente eu estaria preso. Lá no condomínio, uma situação que ela se encontra no inquérito. Eu não tenho poder de justiça como síndico. Eu não posso responder por questões de crimes, não posso. Mas houve uma situação no condomínio aonde eu fui chamado a fazer uma demissão. Eu falei assim, eu não posso fazer essa demissão, porque não há... Cadê Carol? Carol, como é que é no final do... alguma coisa julgado. Transitado julgado. Não há essa posição ainda. Aí eu descobri que esse processo ainda está na fase do inquérito. E que a pessoa afetada, ela não deu continuidade, só que ela jogou para mim essa responsabilidade. Lembra dessa lei de misoginias? Quando você interrompe uma fala da mulher, quando você questiona a opinião da mulher, você pode a pessoa pode chamar a polícia que você é preso no mesmo crime de racismo? Lembra disso? Ou não sabem disso? Não passou pelo Congresso, passou pelo Senado, mas não passou na Câmara. E eu fui chamado por essa pessoa no grupo do WhatsApp até de um termo que eu não sabia, machismo estrutural. Sabia disso, pastor? Você conhece esse termo, machismo estrutural? E nós tivemos uma assembleia, e esse assunto explodiu na assembleia. E eu fui duro com ela, falei, eu não vou responder porque não é da minha competência. E essa pessoa saiu cuspindo marimbondo. Se ela ligasse para a polícia, hoje eu estaria preso. Eu estaria respondendo preso. Você nem tem direito a você questionar antes, se essa lei passar. Só que essa lei não foi engavetada, ela foi prorrogada. Caso isso aconteça lá no futuro, como vocês acham que vai ser a relação de um namoro? Você acha que vai ser fácil? Já está fácil hoje? Não está fácil, já está difícil. Ou seja, há uma construção de um projeto de Deus, que é a construção de uma família, que é a construção de uma sociedade enraigada numa família, e esse muro dessa construção está sendo bombardeado. Por isso que eu trouxe esse assunto para hoje. Esse assunto aqui, lá no Antigo Testamento, ele é válido para hoje. Nas nossas brechas que nós permitimos com que essas leis que vão chegando e que nós possamos achar que isso está normal, nós estamos destruindo um projeto de Deus. Para a mulher, penso eu que é muito mais difícil hoje de achar um bom relacionamento. Para os casados, se uma esposa, que aconteceu dentro do meu prédio, uma esposa foi na Maria da Penha e fez uma notificação com o marido. Qualquer coisa que acontecer, vai dar lei, vai dar cadeia.
a instituição família, ela já tem sido, né, muito bombardeada, e ela ainda continua sendo bombardeada. Presta atenção nisto. Presta atenção nisto. Não permitamos com que esses conceitos, naquilo que eu posso participar e não aceitar, eu vou participar e não aceitar. Eu vou contra-argumentar essa questão. Se eu não consigo construir um namoro, se eu não consigo construir um noivado, não haverá casamento. Não havendo casamento, não vai haver família. Não havendo família, o inferno conquistou o seu objetivo. Pesquisem Janela de Overton, dentro desse conceito. Começou com algo extremo, vem chegando, vai amaciando a sociedade, e nós não damos atenção à palavra de Deus, a gente vai achar que está correto. A gente vai achar que está certo. Quantos, né, penso eu, quantos que estão dentro da igreja que são a favor de aborto? Eu preciso de reconstruir aquilo que Deus mandou eu construir, lá atrás, desde a minha conversão. Eu preciso dar atenção à palavra de Deus para que ela não se desfaça no decorrer do tempo. Eu preciso ser uma voz de Deus contra essa ideologia que está sendo implantada. E não é só Brasil não, tá? Isso é sistema. Isso é sistema, é preparação de anticristo, aquela coisa toda. Ausência de Deus, zombar de Deus. Você acha que são poucos os que zombam da palavra de Deus? Você acha que são os poucos aqueles que zombam, onde fala que não precisa de ser um relacionamento, casado legalmente? Tanto é que a igreja hoje, ela bate para que os relacionamentos se constituem legalmente, casem legalmente. No meio nosso tem muita gente que não está assim. Falando da nossa igreja não, falando no meio nosso cristão. Para concluir, olha que impressionante essa percepção, né, de um autor sobre o capítulo 3 de Neemias. Eu vou repetir. Capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliacibe, sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram algo que já estava feito, estava sendo reparado. Reedificaram a porta das ovelhas. E essa porta da ovelha, segundo esse texto aqui, a única porta que foi consagrada. O capítulo 3 começa com a reedificação da porta da ovelha, a sua consagração, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução. Continuaram a reconstrução. Aí nós vamos lá para o último versículo, 32. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam ourives e mercadores. A porta das ovelhas já estava reparada. Mas por que o texto traz de volta a porta das ovelhas? O que era a porta das ovelhas? Era onde todos os animais que iam para sacrifício passavam. Era o local onde o culto acontecia, o sacrifício acontecia, onde os pecados eram perdoados. Olha que interessante. Não há construção, não há, Wilson, reconstrução, se não tiver uma consagração. O texto, o início da construção começa com o sacerdote consagrando, altar, porta das ovelhas, local de adoração, local de consagração, local de sacrifício. E o texto vai terminar da mesma forma, no mesmo local. Não há início de nada nas nossas vidas se não passar pelo altar. E o sacerdote aqui, ele é um instrumento que proporciona isto. Mas o local de sacrifício de altar tem que estar dentro de nós. Eu tenho que começar um projeto com Deus, e ele não vai terminar sem Deus.
Alguns talvez não chegaram aqui. Aliás, alguns deles nem estavam aqui, mas vão terminar aqui porque o local de consagração foi restaurado. Esse convite de hoje, para que a gente para pensar naquilo que eu preciso reconstruir, é um convite para a gente olhar para o altar também, para que a gente tenha zelo por esse local aqui, para que a gente tenha amor por essas palavras aqui. Eu achei lindo isso daqui. Eu já preguei sobre que nada inicia se não for de cima para baixo. E eu estava pensando há pouco tempo atrás que o culto, ele é baseado num tripé. Ele é louvor, ele é oração e ele é palavra. O louvor nos faz adorar a Deus, nos leva em adoração a Deus. É um movimento nosso para com Deus. A oração é quando nós separamos o tempo, seja para agradecer aquilo que Deus fez, seja para pedir aquilo que eu preciso, seja para pedir por outro, mas é eu conversando com Deus. Agora, a palavra não. A palavra é Deus falando conosco. O movimento é de cima para baixo. São as mensagens que Deus quer que a gente saiba. É aquilo que Deus está trabalhando no nosso povo, para que não haja uma destruição futura, porque várias vezes Deus tem falado conosco, só que a gente não dá ouvidos. Nós passamos por uma semana de Páscoa, nós sabemos da informação do sacrifício de Jesus, já está introjetado no nosso coração. Hoje as crianças estão sendo ministradas, né? Benita chegou aqui com nós, uma cruz bem grandona, cheia de detalhezinho, né, Ingrid? Bonita aquela cruz, um trabalho lindo com as crianças. Elas já crescem sabendo disto. Para quê? Para que não se perca lá na frente, para que não se desvie do caminho lá na frente. Mas quero destacar 3 detalhes nessa ministração de hoje. 3 pontos que nós falamos aqui. Primeiro, o ministério de Baruque, né, o grande zelo. Uma pessoa que Deus destacou, lá no versículo 20, da sua forma de trabalhar. Eu fico feliz hoje pelos nossos pastores estarem viajando. Sabe por quê? Porque nós podemos estar aqui. Zelo por todos que participaram, por todos vocês que estão aqui, por todos vocês que, né, estão nos acompanhando pela internet. Há o convite, hein? Participe, congregue, esteja presente. Mas por que eles podem estar lá? Porque a igreja continua. Agora, se nós fazemos isso com zelo, Deus escuta, Deus percebe, Deus anota essa questão. Segundo ponto, é o contraste que me chama a atenção. A palavra é para reconstruir. Por que tem gente que não quer reconstruir? Por que tem gente que não quer trabalhar? Por que tem pessoas que acabam o culto, viram as costas e vão embora? Por que tem pessoas que são chamadas, são convidadas a estar no ministério e não participam? Desde Taguatinga a gente passa por isso. Ministério infantil, um ministério extremamente trabalhoso. Recepção, para mim, é um dos ministérios mais bonitos e importantes da igreja. Por que é difícil? Não é, minha irmã? Por que é difícil? Por que não há voluntariado? Será que são dessa turma dos nobres que se acham? Não sei. E me perdoe entre vocês que estão aqui. Mas não sejam os nobres de Tecoa. Não sejam os nobres que olham, né, com soberba. Esse aqui é muito pequeno para mim. Eu queria mesmo estar no louvor. Eu queria mesmo estar ministrando. Tenho certeza que o bispo quer mais pessoas aqui também. Mas tem lugar que é mais importante do que estar aqui. Penso eu, recepção. Ministério infantil. Obrigado aos professores que estão aqui, que facilitam esse trabalho, né, para ajudar a construir uma vida futura. E por último,
A porta do monturo. Você sabe o que é porta do monturo? Versículo 14. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Porta do monturo é onde era descartado todo o lixo da cidade. Era o lixão da cidade. Então, a porta do monturo teve pessoas que foram trabalhar nesse local. Não há lugar ruim, melhor, superior. Um é grande demais, outro é pequeno demais. Era necessário isto. Era necessário esse trabalho. Quando o texto fala maioral do distrito, ele era alguém que trabalhava no governo, que estava na liderança do governo. Que bom quando alguém também se preocupa com o banheiro da igreja. Que bom quando tem pessoas que se preocupam com o estacionamento da igreja. Que bom quando a pessoa vai ao banheiro, se molhou a pia, ela pode pegar um papelzinho lá e secar a pia para que o próximo venha. Em todos os banheiros do condomínio eu coloquei: deixe o ambiente limpo como você o recebeu para o próximo. Porta do monturo. Olha a importância de cada de cada situação. Esse culto de hoje ele foi bem especial. O louvor trouxe um louvor lindo que eu não conhecia. Vou escutar de novo. Convido vocês a escutarem de novo. Ao mesmo tempo que nós temos, aproveitando o Salmo 121, que agora nós temos essa informação. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós temos essa certeza de quem é o nosso Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, se não agora, depois, ao longo dessa semana, ao longo dos dias, e essa é a minha oração, que Ele coloque dos nossos corações quais são as fissuras, ou as trincas, ou outras situações mais difíceis que nós precisamos reparar. Entenda que tem situações que são fáceis, trinca, ou fissura, fácil, trinca é fácil. Tem situações que vai ser necessário reconstruir tudo de novo. E que nem sempre é possível. Quem está dentro de uma situação que é impossível sair dela, você não vai construir, você não vai abandonar. Ninguém vai abandonar filho, ninguém vai abandonar esposo, ninguém vai abandonar situações complicadas. Então nós temos que reparar. E se nós temos a presença do Espírito Santo, se nós temos em nossos corações a presença do Senhor Jesus, não é impossível. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque, se eu voltar lá no Salmo 121, eleva os olhos para os montes. Há alguém precisando de socorro? Há alguém precisando de socorro nesse momento? Há alguém precisando de um reparo assim profundo que exige a presença talvez de um engenheiro, de um especialista? E esse nosso especialista chama-se Jesus Cristo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. E é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Nem de dia, nem de noite ele nos abandona. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada. Desde antes, desde agora, para sempre.